Paz do Senhor, amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos falando sobre a história de Tamar. E agora nós vamos falar sobre a parte 2. Falamos sobre a introdução, sobre Tamar, contexto, né? Amém. Falamos a questão primogenitura. Falamos que da linhagem de Judá viria o Messias. Amém. E a Bíblia Sagrada nos diz, amados, que Judá se afastou dos seus irmãos. E comentamos isto no vídeo anterior. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos continuar falando sobre Tamar. Quando Judá se afastou dos seus irmãos, ele foi para a terra dos Adulamitas. E Adulão significa justiça. E lá ele fez amizade com um homem chamado Ira. Ira significa nobreza, tá? E lá, queridos, ele casou com uma mulher, filha de um homem chamado Suá. E Suá significa riqueza. É impressionante que a Bíblia Sagrada não fala o nome desta mulher, só diz que ela era filha de Suá. Quando a Bíblia Sagrada não me fala o nome, nos remete à ideia de alguém sem identidade. E a primeira importante lição que nós aprendemos aqui é que a gente não pode, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, nem ter relacionamento com pessoas que não têm a mesma identidade de quem tem Deus na vida, de quem é servo de Deus. Nós estamos falando de um povo que cultuava a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Amém? E era uma proibição divina de não ter relacionamento entre quem servia a Deus e quem servia a outros deuses, certo? Mas Judá se relaciona com esta mulher sem nome. A Bíblia Sagrada não me fala em canto nenhum da Bíblia Sagrada tem o nome desta mulher. Só diz que ela era filha de Suá. Os nomes na Bíblia Sagrada, amados, estão ligados ao caráter. Suá, Gerrum, que se tornou Gerrum de Judá, seu nome significa nobreza. Bem, significa riqueza, desculpa, tá? E foi com a filha deste homem que Judá se casou. É impressionante, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que ele teve 3 filhos com esta mulher. Ele teve cujo nome significa vigia, Onã, que significa forte, e Selá, que significa elevado. E eles estavam numa cidade chamada Quizib. E Quizib, o nome Quizib significa mentira. Olha que coisa interessante, que nós não edificamos a nossa família na mentira. Quando nós tentamos construir um lar na mentira, não dá certo. Quando nós tentamos construir um lar naquilo que não é verdadeiro, a coisa não dá certo. E a Bíblia Sagrada diz que não deu certo. Amém? Não deu certo. Há 3 filhos. O mais velho se chama Er era o primogênito de Judá. E a Bíblia Sagrada diz que casou com Tamar. Mas a Bíblia diz que era mau, pelo que Deus o matou. Amém? Era um homem de enorme privilégio, mas nem sempre privilégio anda junto com caráter. O que aconteceu com ele mudou a história da sua família e da nação. Judá se afastou dos seus irmãos e foi viver na terra de Adulão, longe da terra dos patriarcas. Fez amizade com um homem chamado Ira, um adulamita. Casou-se com uma filha de um cananeu chamado Suá. Os cananeus não praticavam a mesma fé dos patriarcas. Tinham crenças e costumes diferentes. Abraão não deixou que seu filho Isaque casasse com mulheres cananeias. Isaque e Rebeca sofreram quando Esaú casou-se com mulher hititas, ou seja, mulheres cananeias. Judá, portador das promessas divinas,
une o seu sangue ao povo da terra. E é nesse cenário de conflito espiritual que nasce Er, o primogênito de Judá. É o mesmo Er que vai casar com Tamar, mas ele é mau e Deus o matou. Amém? Esse menino Er, o menino vindo de 2 mundos, herdeiros das promessas de Abraão, mas criados sobre a influência cananeia. As decisões de Judá plantadas logo deram sementes amargas no seu primeiro filho. Como primogênito, herdaria a maior parte da herança e seria o líder da família. Após a morte de Judá, ele seria o líder da família. Ele daria continuidade às promessas espirituais, por meio delas, as promessas de Abraão seguiriam. Era um elo essencial na corrente que conduziria ao cumprimento das promessas divinas. Cujo nome significa vigilante, casou-se com Tamar. O nome Tamar significa palmeira. E palmeira, queridos, é símbolo de retidão. Notem, a palmeira não tem nó. Vou usar um exemplo de palmeira aqui da nossa região do norte. Da nossa região norte. Açaí, abacabeira, são símbolos de palmeira. E nelas não tem nó. Amém? Então, palmeira é símbolo de retidão e força. Tamar, compreender o plano divino melhor do que aquela família. Entendam bem, Tamar não era israelita. Tamar era uma cananeia. Mas entendeu melhor o plano divino do que aquela família, que teoricamente era para entender, compreender e colocar em prática o plano divino, a família de Judá. O casamento não era só uma aliança familiar, mas também um pacto sagrado, destinado a gerar descendentes, que manteria viva a linhagem da promessa. Sua vida marcaria. Era mau. Essa única frase encerra sobre a sua vida. Essa breve sentença escreve um abismo de julgamento divino. O que teria feito para ser o primeiro homem a ser morto diretamente por Deus? Sabemos que os padrões divinos não é punir alguém por faltas leves, ou seja, punir com morte alguém por faltas leves, né? Amém? Pois Deus é misericordioso. Isso nos leva a crer que a maldade de foi extrema. Segundo a tradição judaica, algumas possibilidades são sugeridas. Primeira, teria cometido o mesmo pecado que seu irmão Onã. Derramava o sêmen no chão, né? Fez isso talvez para preservar a beleza de Tamar? Ou por egoísmo, para não dividir sua herança com filhos? Segundo, que introduziu práticas cananeias dos cultos pagãos da idolatria, corrompendo a fé familiar, afastando a família da fé dos patriarcas. Alguns dizem que foi cruel com Tamar, de forma abusiva. A verdade é que não há certeza, e talvez o próprio silêncio das Escrituras traga uma lição tremenda. Em particular, eu fico com a versão que ele trouxe os cultos cananitas para dentro da sua família. Amém? Mas, queridos, não há certeza, e talvez o próprio silêncio das Escrituras traga uma lição.
O foco não está no pecado específico, mas na reação de Deus. Ele vê o que está oculto aos olhos humanos, enxerga não só as nossas ações, mas os propósitos do coração. Glória a Deus. O que fica evidente é que mesmo sendo o primogênito da linhagem messiânica, falhou gravemente na sua missão, e o juízo divino foi imediato e irrefutável. A morte de abriu um vácuo na genealogia que exigiria uma resposta extraordinária e essa resposta veio da onde ninguém imaginava, do próprio Deus, queridos. Para entender melhor essa história, temos que entender a lei do levirato. Já era praticado antes da lei de Moisés. Esse costume fazia que a família não desaparecesse com a morte de Onã assumiu Tamar como sua esposa. A lei do levirato, ela dizia o seguinte: quando um irmão casava e morria e não deixava descendência, a lei dizia que o parente mais próximo, geralmente era o irmão, tinha que assumir a esposa. E o filho gerado desta viúva não seria tido como se fosse filho do atual esposo, mas sim do falecido. Tá, amados? É bom entender isso. Com a morte de Onã assumiu Tamar como sua esposa. Onã sabia que o filho seria do seu irmão e herdaria parte principal dos bens de Judá. Com morto e sem filhos, Onã era o novo primogênito de fato. Tá? Ter um filho que legalmente seria de ameaçava sua posição. Novamente vemos o juízo de Deus se manifestar. O que Onã fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus também o matou. Duas mortes na mesma família. Egoísmo e resistência ao plano divino. A família de Judá agora enfrenta uma crise sem precedentes. O plano de Deus parecia, queridos, comprometido por um ciclo de desobediência e de juízo. O que seria da linhagem prometida após a morte de 2 filhos? Em circunstâncias bem semelhantes. E é impressionante. O nome significa vigilante, porém não vigiou. E o nome Onã significa forte, mas demonstrou fraqueza. Amém? Judá, com a morte dos seus filhos, Judá entra em pânico, ainda o 3º filho, Selá. Viu, queridos? Ainda o 3º filho, o Selá. Tá? Olha que coisa tremenda. Tá? Olha que coisa tremenda. E Selá significa elevado. Tá? Então, queridos, ao 3º filho, Selá. Mas Judá teme que ele morra. Ao se casar com Tamar, ao invés de confiar no plano divino, Judá recorre a uma solução humana. Ele diz a Tamar: fica viúva na casa de teu pai, até que Selá cresça. Mas a Bíblia revela o seu verdadeiro pensamento, para que também este não morra. E a Bíblia diz que ele falava isso no seu coração. Ou seja, na mente de Judá, o erro estava em Tamar e não nele. Na mente de Judá, Tamar era culpada da morte dos filhos de Judá. É muito conveniente, amados. Muitas pessoas não reconhecem seus erros
e colocam a culpa em outras pessoas. Mas a culpa estava nas decisões erradas tomadas por Judá e não por Tamar. Amém? Então Judá estava usando uma desculpa para afastar Tamar, sem a intenção de cumprir sua palavra. Ele diz para Tamar: olha, meu filho Selá ainda é muito novo, não vai ter como cumprir a lei do levirato, vai para a tua casa, coloca tuas vestes de viúva e fica lá. Amém? Mas na verdade o texto diz que ele não tinha intenção de dar o seu filho Selá para ser esposo, para que este também não morra, esta expressão. Então, queridos, ele estava culpando Tamar, e na verdade o culpado era ele. Tamar, obediente, retorna à casa do seu pai e espera muito tempo Selá crescer. E chega o tempo de casar, né? Mas Judá não cumpre com a promessa. Tamar continuava viúva, sem filhos, sem status social, sem futuro. Né? Este é o ponto mais intenso da história. Ela percebe que a promessa divina, a linhagem que conduziria ao Messias, agora está ameaçada, não por um inimigo externo, mas por desobediência dos próprios herdeiros da linhagem messiânica. Tamar entende que Judá não tem intenção alguma de dar Selá. Tamar se vê encurralada, viúva 2 vezes, sem filhos e sem futuro. Mas ainda ela percebe que a linhagem sagrada está em risco. Lembre-se, desta linhagem viria o Messias, viria Jesus. Quando os homens falham, Deus usa o improvável. E é nesse momento crucial que uma mulher, seria que uma mulher viúva e restauraria o que 3 homens haviam destruído. Então Tamar toma uma decisão ousada e polêmica, que mudaria toda a narrativa. Ela descobre que Judá, agora viúvo, estava indo para Tina. E o nome Tina significa visão, olhos. Bom? E ele iria para Tina, onde acontece a tosquia de ovelhas, ou seja, eles iriam tosquear as ovelhas. Tamar conhece o seu sogro, sabe que este é o momento de festa, onde os pastores tendem a ser mais permissivos. Então ela traça seu plano audacioso, troca as suas vestes de viúva, cobre-se com um véu e senta-se na estrada, na entrada de Enaim. Enaim significa visão. Cara, amados, eu confundi. Então, corrigindo aqui, Enaim significa visão. No caminho para Tina, tá bom? Ela se senta à entrada de Enaim no caminho para Tina. A aparência, né? Ela se veste, se disfarça, né? Então, a Bíblia Sagrada diz, amado, que ela vai para Enaim. Enaim significa visão. Ela tem a visão que Judá não teve. Amém. Vamos continuar esse vídeo, vai ser a parte 3. Tá bom? Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo.